Jeremias Neto. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, eu nasci em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, no ano de 1983. Olha, a minha família sempre foi muito unida e tive o privilégio de receber uma ótima educação de meus pais. Você sabe que quando ainda era criança, eu me lembro da primeira vez que falei abertamente com Deus. Em um final de semana, decidimos passear subindo em um morro, perto da minha cidade. E assim que chegamos lá no alto, paramos um tempo para observar a paisagem. E ao olhar todas as maravilhas da natureza, comecei a refletir sobre a existência de um Deus que criou todas as coisas. E fiz uma oração silenciosa. Deus, se o Senhor existe mesmo e criou tudo isso, eu quero te conhecer um dia. Eu me lembro que naquele momento eu senti uma paz muito forte no meu coração. Mas decidi não falar nada com ninguém, porque eu tinha vergonha. Então eu fiz a oração e fiquei quietinho. Os anos se passaram e sabe como é que é? Logo na minha adolescência eu comecei a sair de casa com os primos para frequentar os bares, as festas. Tudo era muito bom, tudo era prazeroso, mas eu não sabia que dentro de mim havia um vazio interior. Eu pensava que fosse apenas uma sede de querer experimentar novas sensações. Então eu logo comecei a tentar preencher esse vazio com bebidas, com cigarros. E foram muitos os momentos de curtição e eu pensava estar aproveitando a vida ao máximo. Nossa, eu estava sempre exagerando nas doses. Com o tempo, você sabe, você começa a beber, você começa a fumar e com o tempo eu me envolvi com drogas, eu comecei a gostar de um estilo de música bem pesado, mudei radicalmente meu estilo de vida, passando a conviver com más companhias, mudando o visual. Pra você ter uma ideia, eu coloquei 8 brincos. Um não adiantava. Um não resolvia, tinha que ser 8, coloquei 8 brincos. Gostava de pintar o cabelo, as unhas de preto. Como eu gostava muito de cantar, eu fui convidado até a ser vocalista de uma banda de rock de alguns garotos da minha escola. Fizemos alguns pequenos shows, gravamos um CD e tínhamos planos de um dia viver somente da música. Mas por alguns fatores a banda se desfez. E ainda na adolescência, passado esse episódio musical, eu comecei a me interessar pelas coisas espirituais. Éramos católicos, sim, mas não frequentávamos muito. Então começamos a frequentar a religião espírita. E também acabei me interessando pelo esoterismo. Sem Bíblia e nem conhecimento do reino de Deus, me lembro de certa noite quando cheguei em casa bêbado depois de uma festa e ao deitar na cama, comecei a ouvir o barulho de um lobo uivando, como se estivesse muito triste. Como havia uma oficina mecânica perto de minha casa, pensei que ele estivesse ali, então tapei meus ouvidos com medo. Sabe quando você fica amedrontado? Que bobagem, mas você fica amedrontado. Então Mas quando eu tapei os meus ouvidos com medo, eu percebi que
que aquele som vinha de dentro de mim. A sensação foi horrível. Eu me desesperei, eu comecei a rezar, pedindo proteção a Deus, até que finalmente aquele momento de terror passou. Passou. Os dias seguintes foram angustiantes. Eu estava com medo de ouvir novamente o lobo. Eu não sabia por que aconteceu aquilo comigo, mas hoje entendo que o que a palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ah, pastor Jeremias, eu não tinha dúvidas. O diabo queria acabar com a minha vida e tinha planos para destruir nossa família, assim como tem feito com tantas, pois ele sabe que o maior projeto de Deus na terra é a família. Mas dou graças a Deus que ele foi misericordioso e não deixou coisas piores acontecerem. Apesar da minha aparência exterior e do meu jeito doido de ser, no fundo eu tinha muita vontade de fazer o que era certo e ser alguém na vida. Mas só consegui isso quando me entreguei a Jesus alguns anos depois. Como eu já gostava de esoterismo e admirava as pessoas desprendidas de bens materiais, eu decidi que me tornaria um hippie e sairia da casa de meus pais aos 18 anos. Sim, porque o meu sonho era viajar o mundo, trilhar meu próprio caminho, me sustentando através do artesanato, fazendo bem para as pessoas. Eu acreditava que minha felicidade estaria em realizar esse projeto de vida. Mas Deus já tinha planos muito maiores que os meus. Ele não havia esquecido daquela simples oração que fiz quando criança, dizendo que eu queria conhecê-lo. O tempo passou e quando eu completo 17 anos, aconteceu um fato que marcou o início do agir de Deus em minha vida. Certa noite, depois que terminei um relacionamento com minha primeira namorada, fui embora para casa muito triste, refletindo sobre todo o tempo que passamos juntos e me lembrei de Deus. Senti o desejo de agradecê-lo por tudo. Afinal, ele permitiu que tivéssemos nos conhecido e namorado. Foi então, meu amigo, que pela primeira vez da minha vida tive um encontro com Deus. Sobrenatural. Eu estava indo para casa de bicicleta e de repente ouvi uma voz muito forte e ao mesmo tempo suave dizendo ao meu coração: meu filho, oh meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda verá a grande obra que farei em sua vida. Eu comecei a chorar compulsivamente, pois uma paz maravilhosa invadiu meu coração de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes, nem com as drogas ou qualquer outra coisa. Eu sabia que o próprio Deus, Criador do universo, havia acabado de falar comigo. Fui embora naquela noite maravilhado e ao mesmo tempo cheio de questionamentos sobre como eu poderia conhecer esse Deus tão maravilhoso. Logo pela manhã, chamei meus amigos na escola e decidi contar tudo o que aconteceu na noite anterior. Sim, eles riram de mim, eles não deram crédito ao que eu disse. Os dias passaram. Ah, tontão, tontão, besta, coisa da tua cabeça, rapaz.
Será? Trouxa, você é trouxa. Poxa, mas eu estava contando com tanta verdade. Os dias passaram, eu acabei esquecendo daquela experiência e muitas vezes pensei que pudesse ser coisa da minha cabeça. Quando completei 18 anos, tirei carteira de motorista. E quando eu tirei carteira de motorista, eu decidi ir de carro até a cidade de um primo. Esse primo morava em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, para que pudéssemos curtir um fim de semana juntos. Ele havia convivido comigo durante toda a minha adolescência e fizemos muitas loucuras juntos. Mas como ele tinha mudado de cidade, fazia bastante tempo que eu não o via. Então, ao chegar em sua casa, na casa desse primo, tive uma grande surpresa que me deixou chocado. Eu o encontrei deitado em sua cama, lendo a Bíblia e escutando música evangélica. Comecei até a zoar, ria da cara dele. O chamei para irmos na boate e ele, muito calmo, me disse: Juninho, eu não busco mais essas coisas. Agora Jesus entrou em minha vida e me mudou completamente. Hoje eu tenho paz de verdade. Aquilo foi um choque para mim e confesso que não gostei, porque eu achava que a igreja tinha feito lavagem cerebral nele, então resolvi sair assim mesmo e fiquei meditando no que ele disse. No outro dia pela manhã fiz questão que ele me contasse com detalhes tudo o que havia acontecido. Ele então me explicou sobre a Bíblia, de como o pecado entrou no mundo, causando a separação entre o ser humano e Deus, e contou sobre o plano de salvação através de Jesus. Tudo aquilo era novidade para mim, pois por mais que eu já tivesse ouvido falar que Jesus morreu na cruz, eu não entendia muito bem a razão disso. Então as semanas se passaram e durante 4 finais de semana acabei encontrando novamente com este primo e falávamos sempre dos mesmos assuntos. Como agora eu já conhecia a palavra de Deus, eu sabia que precisava decidir se queria seguir a Jesus Cristo ou não. E eu aprendi que para seguir Jesus eu deveria estar disposto a ser rejeitado e perseguido pelos outros, e isso me dava medo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, e se as histórias da Bíblia forem verdadeiras e Jesus for realmente o caminho? Se eu o ignorar, talvez estarei fechando a única porta de salvação da minha vida. Então decidi ir a uma igreja. Onde o pastor pregava Marcos capítulo 4, contando a história de Jesus num barco com seus discípulos, e acabou dormindo. Todos conhecem a história. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus mais uma vez dizendo: meu filho, você precisa se arrepender. E eu me arrependi. Era janeiro de 2002, o dia que eu aceitei Jesus para nunca mais largar. Minha história é uma história de transformação. Hoje eu sou pastor. E Jeremias, se Deus pôde me refazer, se Deus pôde me mudar, se Deus pôde me transformar, Ele pode sim refazer. Qualquer um que neste dia te ouve, te acompanha e tem vontade também de aceitá-lo como um Senhor e Salvador de sua vida. Como está escrito, pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu agradeço pela chance, pelo privilégio de poder falar com tantas pessoas, de poder ser refeito a cada dia, de poder voar nas asas do Espírito, de poder reconhecê-lo na minha vida em todos os tópicos, vírgulas e situações. Te via de longe e nem percebia o quão parecida sou com você. Ouvia seu nome e alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer. Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou, as palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi. Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir. Ouve de mim, porque o resto você fez, me refez. No mesmo instante eu me apaixonei. Você fez, me refez. No mesmo instante eu me apaixonei por você. No mesmo instante eu me apaixonei por você. Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou, as palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi.